Tá aí, pessoal. Vitória, até que enfim, uma vitória. Podemos falar em vitória pro Cruzeiro. Mas o jogo não foi lá essas coisas não. Para quem assistiu o jogo viu que foi um pouco do mesmo. Teve algumas modificações? Sim. Mas o fator sorte fez o Cruzeiro vencer esse jogo de hoje. Pois tem duas coisas que faz você ganhar no futebol. Um é a competência, outro é o fator sorte. Por quê? Se formos analisar o jogo de hoje, sim, Paulo Autori estava lá e perfeitamente ao lado do campo, sentava, voltava, o Fernando Seabra estava lá no comando, ele chegava, conversava com ele, sentava, mas você viu uma movimentação o tempo todo ali no banco. Uma coisa que você não via com o Zé Ricardo, era difícil. E com o Pepa, mais ou menos. O Pessolano era aquele que sempre estava ganhando seus cartões amarelos e sendo expulso. Então você viu que ele tinha aquele ímpeto. A gente tem que analisar, sim, que um técnico muda uma equipe. Sim, por isso existe um Guardiola da vida e outros técnicos. Vocês podem ver que o futebol é assim. Tem vários técnicos que estão aparecendo agora que têm mentalidades boas. Mas quando você pega um time da Série A que está chegando naquele ponto de um rebaixamento ou de um título, enfim, sempre os times apelam para um treinador com grande experiência, com uma larga experiência. Isso vocês podem ter visto aí nos últimos tempos aí. O Atlético Mineiro, depois que mandou o técnico embora, trouxe o Filipão, que tem grande experiência. O Cruzeiro, com essa mudança do Pessolano, depois o Pepa, que era uma novidade. Aí agora colocou o Zé Ricardo, que todo mundo sabia o que tinha e o que não tinha. Tanto do lado do campo ali, que ele não fazia nada, só ficava ali, era parado, olhando, entendeu? Se o jogador estava dentro de campo, olhava para o lado e via o Zé Ricardo, desanimava. E bem, as mesmas mudanças que o Pepa fazia, depois entrou o Zé Ricardo, eram as mesmas mudanças. E agora, com o Paulo Autori, a gente viu que teve praticamente o mesmo estilo de jogo. Porém, teve aquelas peças novas. Por quê? O torcedor está pedindo, a imprensa está pedindo, e aí entrou. É igual o Japa entrou, né? E aí aquele Ian Lucas, enfim, teve umas peças novas que deu aquela modificação. Porém, o Cruzeiro passou muito aperto com o Fortaleza. O Fortaleza jogou muito melhor que o Cruzeiro. Teve um gol anulado, perfeitamente anulado, que estava realmente impedido. E o Cruzeiro teve esse gol que, a princípio, teve que ir para o VAR. Só foi validado devido ao VAR. Entendeu? Então, pode pegar aí de 10 torcedores cruzeirenses e perguntar: e aí, era gol? E todos eles iam falar a mesma coisa: não sei. Então todos nós, tanto torcedores como os comentaristas, os jornalistas, enfim, ficamos na frente da televisão contando os minutos para saber se era ou não um gol. Não podemos pensar nem um minuto que foi fácil essa vitória não, que ela não foi fácil. Foi a mesma coisa que aconteceu contra o Coritiba, teve o gol e, por incrível que pareça, pelo Bruno Rodrigues, e a mesma coisa, e o gol do Bruno Rodrigues na partida anterior foi impedido. O VAR dá o gol agora pra gente, porque a banca paga e recebe. Da última vez nós pagamos e perdemos. Foi um pagamento muito caro, porque com aquele gol anulado, realmente perfeitamente ali pelo VAR, mas hoje a gente foi beneficiado pela essa vitória e esse gol que foi validado. Mas a gente, torcedor, estamos muito alegres. Eu estou alegre, você está, todo mundo, porque nesse momento saímos da zona de rebaixamento, certo? O Cruzeiro estava ali com 37 pontos e fora da zona de rebaixamento estava o Bahia. O Bahia com 38 pontos e 10 vitórias. Com essa vitória do Cruzeiro, chegamos a 40 pontos e com 10 vitórias. Muito bom. Estamos distante da zona 2 pontos, que é a do Bahia. Enfim, foi uma ótima vitória. Mas nós não podemos nos iludir de que já é uma grande mudança.
Temos que aguardar o jogo contra o Vasco, esse jogo atrasado, que vai ser no dia 22, na quarta-feira. E depois vamos ter 4 jogos igual todo mundo. E vamos competir, entendeu? Então temos que tentar buscar mais uma vitória, um empate, alguma coisa nesse jogo contra o Vasco aí. E depois é o jogo contra o Goiás. Porque depois são 3 jogos muito difíceis depois do jogo de Goiás. Vai ser o jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo e contra o Palmeiras. O Botafogo e o Palmeiras estão brigando pelo título. E o Atlético Paranaense está brigando pela uma vaga na Libertadores ali. Então são jogos difíceis. E nós vamos pegar agora o Vasco e o Goiás. São 2 jogos de 6 pontos, jogos diretos. Esse jogo fez a gente respirar. Chegamos aos 40 pontos. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a taxa ali de corte esse ano está beirando os 45, 46 pontos. Então vamos ficar mentalizando 46 pontos. Temos 40, falta 6 pontos. Falta 5 jogos e esses 5 jogos vão ser decisivos para a permanência ou não do Cruzeiro na Série A. Agora, o que eu pude ver hoje que eles não colocaram realmente nem o Fernando Seabra, nem o Paulo Autório, o Fernando, que a gente tá doido para ver jogar. Colocou o Japa, né? Colocou lá o Ian Lucas e foi mais do mesmo. Teve uma hora que eu até gelei, a hora que eu vi que tava lá Paulo Vitor do lado do campo ali. Eu falei, meu Deus do céu, será que vai colocar o Paulo Vitor? Aí depois entrou o Fernando Henrique, que trem. Eu achava que os meninos deveriam participar. O meu pensamento seria assim: começasse o jogo com 3, 4 dos meninos do Sub-20, né? Esses que subiram. E depois, no decorrer do jogo, se precisar mudar, a gente tem 5 substituição. Porque antes era só 3. Mas depois daquela dita cuja doença que teve, aí o protocolo mudou e passou para 5 substituição. Então qualquer time agora tem 5 substituição. Então poderia sim começar com os meninos e depois, se eles não tivessem dando resultado, trocaria. E aí teria um gás a mais. Essa viagem para Itu foi bom. É igual o Paulo Autório está comentando aí na coletiva. Foi bom mentalmente, espiritualmente, enfim. Mas se não tivesse feito esse gol que foi revisado pelo VAR, a gente agora estaria xingando. Porque não foi um bom jogo não. Entendeu? Não vamos tampar a peneira o sol com a peneira não. Entendeu? Durante a entrevista aí várias vezes foi citada a SAF, que é pagamento de dia. Isso é não, igual ele mesmo comentou aí, isso aí pra gente que tá aqui de fora, todo mundo que trabalha, qualquer trabalhador, isso aí não é, se você trabalha você tem que receber. Entendeu? Da tia da cozinha, do jardineiro até o jogador, o salário mais baixo ou mais alto. Porém, a gente viu que essa vitória veio numa hora boa, porque muitos da gente, eu mesmo, a gente desanima vendo o time perdendo, chegando. O Cruzeiro não está proibido de fazer gol não, ele pode fazer gol. Não precisa ficar dependendo de atacantes, zagueiros, para fazer gol não, gol contra não, tem que fazer gol. E, mais uma vez, vimos que o Cruzeiro ainda precisa de trazer para a próxima janela, para quando começar o ano aí, essa mudança aí, se o Cruzeiro permanecer na Série A, jogadores que façam a diferença. Igual no Grêmio lá tem o Luizito Soares, certo? No Atlético ali tem o Hulk. E aí você vai vendo, todos os times tem um jogador que é aquele destaque, que na hora da precisão ele faz a diferença. Temos que ter um jogador diferencial. Trouxemos sim, o Matheus Pereira é um ótimo jogador, mas vimos que no último jogo contra o Coritiba, ele perdeu um gol frontal. A cabeçada dele poderia ir pro gol, mas perdemos. Então ele não foi decisivo. A gente tem que ter um jogador decisivo. Aquele jogador que chega na porta do gol e marca. Aquele matador. Igual na Série B a gente tivemos o Edu. O Edu ajudou várias vezes, várias vitórias que o Cruzeiro trouxe foi através do gol dele ali, que é um jogador decisivo. Então, estou alegre? Muito. Tenho certeza que vocês também estão muito alegres com essa vitória do Cruzeiro. Saímos da zona de rebaixamento, mas
É um pezinho no chão, esperar quarta-feira o jogo aí contra o Vasco. Não tem torcida devido à punição, mas mentalmente, espiritualmente, torcer para o Cruzeiro aí. E depois vamos ir contra o Goiás. Também a mesma coisa, a mesma vibração. Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Mesmo Botafogo e Palmeiras brigando pelo título, também eles não são invencíveis, porque o futebol é o único esporte que o mais fraco pode vencer do mais forte. E o Palmeiras também pode perder para o Cruzeiro. O Botafogo também pode perder para o Cruzeiro. O Atlético Paranaense também pode perder para o Cruzeiro. Espero que não precise disso, certo? É isso aí. Que tenham um final de semana abençoado a todos vocês, com a mesma alegria que eu estou tendo. Inscreva no canal, dê um like, compartilhe e veja os outros vídeos no canal. Obrigado pela noite aí, pessoal. E vamos ficar alegre, né? Porque é o que nos resta agora, é alegria.